volta. Lembra? Vamos falar agora sobre a acentuação dos ditongos abertos. E aí, o acento, Cláudia, nos ditongos abertos, caíram ou não caíram esses acentos? Caíram, mas somente nas palavras paroxítonas. É isto que tem de ficar claro. Regra dos ditongos abertos el, ei e oi. Como era? Acentuavam-se todas as palavras que apresentam ditongos abertos. Todas as palavras constituídas por ditongo aberto, elas eram acentuadas exatamente por essa regra. El, céu, réu, chapéu, troféus. Ei, papéis, pastéis, anéis, ideia, assembleia. Oi, dói, herói, eu apoio, esferoide. Meu aluno, olhe bem para essas palavras, pois todas perderam o acento, Cláudia. Não. Cuidado. É nesse estreito que haverá uma questão. Nem todas as palavras constituídas por ditongo aberto, nem todas perderam o acento. Somente aquelas que são classificadas como paroxítonas. Dê uma olhadinha em papéis. O vocábulo papéis apresenta o tal ditongo aberto ei. Só que esse acento não caiu. Motivo? Papéis. Papéis. A tônica está na última sílaba. Logo, esse vocábulo é oxítona. Sendo oxítona, não houve queda do acento. Da mesma forma, anéis, da mesma forma, dói. Essas palavras que não constituem um paroxítona não perderam o acento. O vocábulo céu, assim como réu, são monossílabos, monossilábicos tônicos. E, Cláudia, perdeu ou não perdeu? Não, esse monossílabo tônico céu continua acentuado. Justificação? Ditongo aberto. Nada de falar que é um monossílabo terminado em U, porque não é verdade. O que justifica é uma regra especial, o tal ditongo aberto. Ficou claro isso? Ok. Observações. Não se acentuam os ditongos fechados, esses fora de combate. Seu, ateu, judeu, europeu. Lei, alheio, feia. Boi, coisa, apoio. Então, meu aluno, os ditongos são os mesmos? Não. Aparentemente são iguais, mas não são. O timbre agora é fechado, não mais aberto. E ditongo fechado, nunca acentuado. No Brasil, colmeia e centopeia são pronunciados com timbre aberto. Em Portugal, timbre fechado. O que mudou? Lá vem ressignificação, lá vem trabalho, meu aluno. Perdem o acento agudo somente as palavras paroxítonas constituídas por esse fenômeno, ditongo aberto, esses sim perderão os vocábulos paroxítonas e deia, paroxítona constituída por ditongo aberto, essa paroxítona deixa de ser acentuada. Hoje ainda há uma tolerância, se porventura você acentuar ideia, mas convenhamos, treine o que vai continuar, não treine o que vai parar. Vai parar, a acentuação ideia vai parar. Então, como ficará, professora? Ideia sem acento. Então, comece a ativar sua memória visual, memória motora, exatamente para não correr riscos. Legal? Epopeia, assembleia, jiboia, boia. Todas essas palavras, por serem paroxítonas, constituídas por esse ditongo aberto, meu aluno, é mantra. Ditongo aberto em paroxítona, nunca mais acentuar. E o que não muda, Cláudia? O acento agudo permanece nas palavras oxítonas
e monossilábicas. Já falei isso para você. Agora é ver. Dói, mói, rói, herói, anéis, papéis, pastéis, céu. Meu aluno, isso vai cair na prova. Vai, porque ainda há brasileiros pensando que o ditongo aberto, esteja esse ditongo em um oxítona, em paroxítona, em monossilábico, esse ditongo não mais será acentuado. Isso é bobagem. O acento só cai na palavra paroxítona. Vamos treinar isto para não esquecermos? Que palavra abaixo terá de ser manter acentuada mesmo após 1º de janeiro de 2016? Letra A, assembleia, heróico, herói, ideia, jiboia. Basta lembrar do que eu falei há pouco. O ditongo aberto, ele continuará existindo, faz parte da nossa estrutura linguística. Porém, o acento do ditongo aberto só continuará se esse vocábulo não for paroxítona. Pronuncie cada palavra e descubra onde a tônica se encontra. Assembleia, paroxítona. Perdeu o acento. Heróico, paroxítona. Perdeu o acento. Herói. Epa, eu não falo herói. Eu não falo herói, eu falo herói, herói. É oxi. Já sei. Oxítona constituída por ditongo aberto, nada muda. Já sei, é o gabá, professor. Exatamente. Ditongo aberto em oxítona, não há mudança. É o nosso gabarito. Mas ideia, paroxítona, perdeu. Jiboia, paroxítona, perdeu. As 4 palavras que são paroxítonas já não mais podem ser acentuadas. Meu aluno, memorize isto, porque a memória ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Se você não ressignificar essa memória, você vai acabar escrevendo como você um dia foi treinado. Exatamente como você foi treinado. Número 9. Identifique a palavra cuja grafia não está em consonância com a reforma. Não está? Isso quer dizer que está errada? É, errada pós-reforma. Alcateia, paroxítona constituída por ditongo aberto. É verdade que ela não possui acento? Apneia, paroxítona constituída por ditongo aberto. É verdade que esse acento caiu? Ateia, paroxítona constituída por ditongo aberto. Esse acento caiu depois do acordo, Cláudia? Veia, epa, veia. Será que esse timbre é aberto? Devo falar veia ou veia? É, meu aluno. Véu, véu é um monossilábico. E esse som? Agora, alguma dúvida? Devo falar véu ou véu? É aberto? E esse acento caiu? Meu aluno, identifique a palavra cuja grafia não está em consonância com a reforma. Não está? Olha ali, ditongo aberto e monossílabo. Esse acento não cai. Os demais caíram porque todos apresentam ditongos abertos. Véia, ok? Muito bem, o acento foi mantido. Vamos para gabarito e questão número 10. Identifique a palavra cuja grafia não está em consonância com a reforma. Se não está, é porque há erro agora. Cefaleia, paroxítona constituída por ditongo aberto. Acento, sai, cai fora. Centopeia, paroxítona constituída por ditongo aberto. O acento caiu. Colmeia. No Brasil, a preferência é pelo ditongo aberto, sendo paroxítona, nada de acentuar. Diarreico. Você percebeu
Nós não falamos de reico, é reico, é aberto, nada de acentuar. Fiéis, adjetivo, eles são fiéis. Você fala fiéis ou fala fiéis? Tenho certeza que você fala fiéis. É oxítono esse vocábulo, sendo oxítono, nada de derrubar o acento. Palavras oxítonas constituídas pelo ditongo aberto, nada de derrubar. É gabarito na boa, meu aluno. Viu? Base teórica, imediatamente, exercícios, fórmula perfeita para domínio de um conteúdo. Faça isto. Estude a base teórica e procure logo questões que cobrem esta base teórica, para que você visualize como isso poderá aparecer lá no concurso. Como o professor poderá elaborar ciladas para você não entender gabarito. Uma vez dominando teoria, uma vez dominando enunciados. Aí, meu aluno, fórmula certa, resultado, gabarito. Questão número 11. A alternativa em que todas as palavras exemplificam a perda do acento gráfico com a entrada em vigor da reforma ortográfica é: agora, você deverá marcar a alternativa onde os acentos existiram lá um dia, mas que a partir de agora não mais poderão aparecer. Letra A, dispneia, epopeia, estreia. Você concorda que todas são paroxítonas constituídas por ditongos abertos? Então, dispneia, epopeia, estreia. Ok, então, a alternativa em que todas as palavras exemplificam a perda do acento gráfico, já sabemos, a letra A é forte candidata, porque dispneia, epopeia e estreia é paróxi com ditongo aberto. Já na geleia ocorre o mesmo fenômeno. Paroxítona constituída por ditongo aberto, sem acento. Mas é verdade, meu aluno, não se fala correia. A pronúncia é correia. Então, a ditongo, A. É paroxítona? É. Mas o ditongo apresenta timbre aberto ou timbre fechado? Fechado. E por que não está acentuado? Porque é proibido acentuar paroxítona terminada por A oral. Só podemos acentuar paroxítona terminada pelo A nasal, aquele que apresenta o tio sobre a vogal. Legal. Ideia. Paroxítona com ditongo aberto, o acento deixa de existir. A letra B não pode ser gabarito? Não. Letra C. Nucleico, paroxítona com ditongo aberto. Panaceia, paroxítono com ditongo aberto. Mas você fala sereia? Tenho certeza que você não fala sereia. Você fala sereia. O timbre também é fechado, igual a correia. E devemos acentuar sereia. Paroxítona constituída por ditongo fechado? Não. Então, letra C, sai da brincadeira. Vamos para a letra D até data presente. A letra A é o gabarito. Pigmeia, paroxítona com ditongo aberto, queda do acento. Pigmeu, acabou, Cláudia. Pigmeu é fechado. É ditongo é, mas ninguém fala pigmeu, é pigmeu, ok? Piorreia, ok. Vai perder o acento. Plateia, paroxítona com ditongo aberto, queda de acento. Prosopopeia, paroxítona com ditongo aberto, perde o acento. Rubéola. E agora, meu aluno? Você não vai deixar essa palavra pegar você. Rubéola. Proparoxítona. Todas devem ser acentuadas. Rubéola. Não há ditongo. O que acontece, na verdade, é um vocábulo com 4 sílabas. É um polissilábico. Ru, bé, o, lá. E todas as proparox
são acentuadas. Desta feita, lá está o nosso gabarito e nós já sabíamos, mas para treinamento não vamos perder oportunidades. Próximo, falaremos agora da regra da acentuação diferencial. Vamos embora? Postura, coluna, foco, porque vem pedreira. Acentos diferenciais. Existem brasileiros que não sabem nem quais são. Existem brasileiros que nunca usaram. E hoje os acentos morreram e os brasileiros continuarão sem conhecê-los. Mas preste atenção, os acentos diferenciais foram derrubados lá em 2009, quando o novo acordo ortográfico foi assinado pelas nações que trazem a língua portuguesa como oficial. Só que há exceção. E essa exceção cairá na sua prova. E tem de cair mesmo para forçar essa nação brasileira a respeitar esses 4 acentos diferenciais. Beleza? Vamos nós. Regra de acento diferencial. Como era? Recebiam acento gráfico as palavras homônimas homógrafas tônicas para diferenciar das átonas. Professora, o que significa homônimas homógrafas? Vamos partir da palavra homonímia, que significa parecidos. Legal? Então, homônimos, deixando mais claro, né? Os homônimos são iguais. Tá legal? Parônimos são parecidos, homônimos são iguais. Senão acaba criando uma confusão já no conceito. Homônimos são iguais. Só que as palavras homonímias, elas se subdividem. Quero dizer, há classificação para as homônimas. Existem as homônimas homófonas. Se homonímia é igualdade, se homófono está ligado a som, são palavras que apresentam o mesmo som. Manga, mesmo som. Mas esta palavra não entra no pacote das homônimas homófonas. Porque se você prestar atenção, manga e manga, mesma grafia, mesmo som, mas podem apresentar significados diferentes. Até aqui, ok? Pode ser a manga fruta ou a manga parte de uma blusa. Então, se há igualdade no som e igualdade na escrita, não mais falaremos de homônimos homógrafos ou homônimos homófonos. São perfeitos. Então, são homônimos perfeitos a palavra manga, fruta, para manga, parte da blusa. A homonímia homógrafa é igualdade só na escrita. Diferença no som, diferença no significado. As homônimas homófonas, igualdade só no som, diferença na escrita, diferença no significado. E as homônimas perfeitas, igualdade no som, igualdade na escrita, mas significados distintos. Então, primeira regra, independente da classificação dos homônimos, se eles são homófonos, homógrafos ou perfeitos, os significados nunca serão os mesmos. Para ser significado igual a outro significado, você precisará de um sinônimo e não de um homônimo, ok? Mas a matéria, a acentuação dos diferentes, essa acentuação diferencial só aconteceu porque existem palavras homônimas homógrafas para preposição, para verbo. Mesma grafia. E aí, um dia alguém, para facilitar a sua caminhada, decidiu para quando preposição, sem acento. Mas para quando for verbo, vamos colocar um acento para diferenciar. E aí o brasileiro saberá, quando ele olhar para o para acentuado, é o verbo parar. Quando ele olhar para o para sem acento, é preposição. Pois bem, meus alunos, meu aluno que agora assiste a aula, saiba que essa moleza acabou. Agora, a palavra para, preposição, assim como a palavra para, verbo, não mais apresentará diferença alguma. Você só descobrirá se o para é prep ou se o para é verbo
lendo e interpretando o contexto. Esses acentos diferenciais foram o ponto alto da nova reforma ortográfica. Ele para verbo, terceira pessoa do singular presente do indicativo, existia o acento diferencial. Eu pelo, tu pelas, ele pela. O verbo pelar na primeira pessoa do singular também apresentava acento. E se eu falei apresentava é porque não mais apresenta. O pelo, os pelos, pelo de animal, cabelo. Meu aluno, esse acento acabou. A pera está uma delícia. Pera, substantivo a fruta, também perdeu o acento. São palavras que apresentavam o tal acento diferencial por existirem outras palavras na língua portuguesa com a mesma forma, mesma grafia, mas representando semânticas distintas. O polo, os polos, também substantivos que eram acentuados. Como fica? Os acentos diferenciais acabaram. Para não colocar um ponto final de forma radical, eu preciso que você entenda que 4 sobreviveram. Essas sem grafia, sem o acento gráfico. Ele para, eu pelo, tu pelas, o pelo, os pelos, a pera, o polo, os polos. Você prestou atenção? Essas palavras voltaram, mas sem acento. Por isso que a regra maior traz essa chamada. Acentos diferenciais deixam de existir após a assinatura do último acordo ortográfico, feita quando a assinatura? Em 2009. Mas o vigor, momento radical de aplicar essa regra é a partir de quando? 1º de janeiro de 2016. Hoje encontramos-nos no finalzinho do período de tolerância. Ok. E o que não mudou, professora? Tratando-se de acento diferencial, agora sim você precisará decorar, mas com muita seriedade, porque, claro, os sobreviventes serão eles os cobrados nas provas. Verbo por no infinitivo, ele deve pôr em prática a honestidade. Esse acento continua para fazer a diferença do por preposição. Ele vai por esta rua e não pelaquela, ok? Então, se esse por acentuado é verbo e se existe um por não acentuado que é preposição, a pergunta é, professora, esse acento diferencial sobreviveu? Sim. O primeiro para você decorar, sobreviveu. São 4 sobreviventes. Agora, o acento denuncia qual classe gramatical? Verbo. Sem acento denuncia qual classe gramatical? Preposição. 10. Pergunta final. Qual classe gramatical é a mais poderosa? Verbo ou preposição? Espero que tenha respondido o verbo. Ele é tônico. Preposição sempre átona. Eu acentuo o tônico ou acentuo o átono? Tônico. Então você acabou de descobrir o nome desse acento diferencial. Há questões cobrando o nome dos acentos diferenciais. Meu aluno, existem 3 tipos de acentos diferenciais. Diferencial de tonicidade, que é o exemplo agora apresentado, diferencial de número e diferencial de timbre. Vamos devagar. Pôde, terceira pessoa do singular, pretérito perfeito indicativo. Ela pôde resolver o problema. Esse acento foi mantido para fazer a diferença com pode. Terceira pessoa também, só que do presente do indicativo. Agora, ela pode resolver o problema? Você prestou atenção? Pode, pode. Pode, pode. A diferença não está na escrita, pois são idênticos. A diferença está no som. Pode, pode.
Pô de timbre fechado. Pó de timbre aberto. Epa! Agora você acabou de perceber o nome dado a esse diferencial, já que ele mexe com o timbre, diferencial de timbre. Ficou claro? Cláudia, por que não pode ser também diferencial de tonicidade como por? Porque agora os dois são verbos. Os dois são poderosos. Só que um leva para o passado e o outro sustenta aqui no presente. Pôde é passado, pode é aqui e agora. Não procede falar que esse acento é diferencial de tonicidade, uma vez que eu estou com a mesma classe gramatical. Convenhamos, preposição que é átona, verbo não. Ok. Cláudia, estamos com dois acentos diferenciais, tonicidade e timbre. Qual é o terceiro? Número. Mas você falou que foram 4 palavras que sustentaram acentos diferenciais. Eu estou vendo 2. Faltam 2? Isto. Só que essas que estão faltando, elas pertencem ao mesmo pacote. Diferencial de número. Tem, com acento, comunica terceira pessoa do plural. Eles têm. Para fazer a diferença, contém sem acento que comunica a terceira pessoa do singular. Ele tem. Ficou claro isso? Esse acento só aparece para cantar a pedra do número. Então, diferencial de número. Essa mesma explicação é dada para o vem. Não confundir vem com vem. Legal? Um é verbo vir, outro é verbo ver. Quando eu quero pluralizar o verbo ver, eu dobro o E. Vem com 2 E's, ok? E já sabemos, sem acento, o mantra, figurinhas repetidas, nunca mais acentuadas, foi? Mas no caso do acento diferencial, nunca haverá a dobra do E. Surgirá apenas um circunflexo para gritar para a humanidade que esse verbo está na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eles vêm sempre aqui. Na diferença do vem, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ele vem sempre aqui. Então, existem 4 palavras que ainda sustentam acentos diferenciais. Só há uma com acento diferencial de tonicidade, o por. Mas cuidado, o por e seus derivados. Só há uma com diferencial de timbre, o pode. Fique esperto, hein? E há 2 com diferencial de número, o tem e o vem. Fique esperto, seus derivados estão valendo também. Mas essas 4 são as bases. Mas não confundir 4 palavras que sustentam o acento diferencial com os 3 nomes dados a esse acento diferencial. Existem 3, número, tonicidade e timbre. E aí, quantas informações para você memorizar. É uma aula, meu aluno, que não basta ouvir, não basta executar tarefas. Esta aula exige tempo personalizado. Você vai ter de escolher um momento para você trabalhar mapas mentais. O que são mapas mentais? Resumindo, são esquemas elaborados pelos estudantes para otimizar, acelerar o processo de memorização. Não acho de bom tom você decorar redações imensas, definições. É mais interessante um esqueminha, pois esse não é contaminado por muitas palavras. O excesso de vocábulos confunde o processo de memorização. Quanto menos vocábulos, com mais poder de informação, melhor o processo de memorização via esquema mental. Legal? Você pode fazer título, diferenciais, já com implícito de acentos, para não pesar o seu esquema mental. Diferenciais. 3 setas, número, tonicidade e timbre. Abaixo de número, vem e tem. Abaixo de tonicidade, por. E abaixo de timbre, pode. Todos acentuados. Ponto final.
Só isto sustenta tudo que eu acabei de explicar. E aí olhe para a memória visual ser poderosa. Acento diferencial, olha o esqueminha. Número, timbre, tonicidade. Número, tem e vem. Timbre, pode. Tonicidade, por. Isso daí. Esse esqueminha resume tudo que eu falei e tudo o que você precisa saber para acertar questões sobre esta matéria, que vai cair, porque ela foi afetada com a nova reforma. Fiz-me clara? Reinando a paz? Tudo azul? Espero que sim. Hora de praticar. Mas antes, eu vou dar o seu tempo. Tempo merecido para trabalhar todos os conceitos e exemplos apresentados. Treine bastante, estude bastante, volte para acertar essa bateria. Legal? Até daqui a pouco.